Olá pessoal, muito bom dia, feliz sábado. Vamos começar mais uma live sobre os pontos principais do edital do TJRJ, concurso 2020. Hoje nós vamos tratar do ponto 3, que diz respeito à jurisdição. Então vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Bom dia! Nós estamos estudando o edital do TJRJ, os principais pontos, e hoje nós vamos tratar do ponto 3, que diz respeito à jurisdição. A jurisdição, como vocês sabem, é expressão de um poder-dever estatal. Como poder-dever, ela também expressa a soberania do Estado. Então, a jurisdição tem a ver com o exercício de uma função estatal, que é a função jurisdicional. E ela é exercida ao lado de duas outras funções. Nós temos também a função administrativa, que é exercida pelo Poder Executivo, a função legislativa, que é exercida pelo Poder Legislativo, e a função jurisdicional, que é exercida pelo Poder Judiciário, e nós vamos tratar dessa magnífica função na live de hoje. Agora, para exercer essa função tão importante, tão democrática, ela não pode ser exercida de qualquer maneira. É preciso todo um aparato estatal e é preciso a investidura numa função super relevante e especial, que é a função de juiz, de magistrado. Então não é qualquer um que pode exercer a jurisdição, O juiz, o magistrado, ele é investido no cargo, através dos mecanismos de investidura previsto na Constituição, que podem ser 3, por concurso, por nomeação do presidente ou por nomeação do governador. Depois a gente fala disso com mais detalhes. E esse juiz, ele é um terceiro que vai se posicionar de uma maneira equidistante e imparcial em relação às partes para resolver o conflito de interesses, o caso concreto que lhe foi levado. Então imaginem na ponta desse triângulo e as partes nas laterais. O juiz estaria posicionado de uma maneira equidistante, imparcial em relação às partes. E a vontade ali, o poder decisório é do juiz, em regra, em regra eu digo porque por conciliação ou mediação, mas se tiver uma decisão judicial, a decisão ela é exclusiva do juiz. E essa decisão, ela é tão poderosa que ela substituirá a vontade das partes. Então, é uma decisão substitutiva. Isso é importante para nós entendermos as características da jurisdição que nós vamos ver agora. São 3 características que eu separei da jurisdição para falar com vocês hoje. E eu já deixo aqui um alerta, Eu estou fazendo o resumo do resumo. Eu recomendo que vocês estudem o tema através do material que vocês têm, do livro. Se quiserem um livro específico, eu tenho recomendado o livro do professor Alexandre Câmara, que é desembargador do TJRJ. Mas vocês podem estudar pela apostila que vocês tiverem, por outros livros. O livro bom é o livro que você gosta e entende, tá? Isso é o mais importante. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui. E também você pode recorrer às minhas lives para você revisar a matéria e memorizá-la, tá? Então é importante que você complemente esse estudo com outros materiais, porque aqui eu não vou esgotar o tema. Estou fazendo um resumo do resumo resumido, tá ok? Então, gente, eu separei 3 características importantíssimas da jurisdição para falar com vocês.
A primeira é inércia, a gente já viu essa característica numa live anterior. Ela é bem lógica, veja só, né? Como eu disse para vocês já numa outra oportunidade, o Poder Judiciário, ele é inerte, ele tá lá, o juiz está lá paradinho, dentro de uma sala, num prédio bonito, esperando que você vá até o protocolo e leve o seu conflito para que ele seja apreciado pelo juiz, né? Então ele tá ali paradinho, a jurisdição é inerte. A iniciativa de propor a ação e instrumentalizar essa ação por meio de um processo é sua, é você quem vai levar o conflito ao Poder Judiciário. Artigo 2º do CPC, tá? O processo se inicia por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Isso é muito importante, por quê? Veja bem que agora você vai ter uma sacada, vai entender um negócio magnífico. É importante porque o judiciário, ele só pode avaliar e julgar o que você levar para ele. Logo, a sentença do judiciário tem que ter uma congruência entre o pedido, tá? Há uma relação de congruência entre o que foi pedido por você e a sentença que vai ser proferida. Esse é o princípio da congruência, minha gente, que tá lá no artigo 141 do CPC. Isso significa o quê? Se você pediu A e o juiz te deu menos que A, essa sentença é citra petita, tá? Ela viola o princípio da congruência. Por outro lado, se você pediu A e deu A, B e C, essa sentença também viola o princípio da congruência. Ela é ultra petita. O juiz te deu mais do que você estava pedindo. Por outro lado, se você pediu A, né, e o juiz te deu XWY, totalmente diferente, diverso do que você estava pedindo, ele te deu extra petita, ou seja, fora do que você estava pedindo. Isso, meus amigos, despenca em concurso público, tá? Então guardem essa classificação, princípio da congruência, artigo 141 do CPC, e as sentenças citra, que é aquém do pedido, ultra, além do pedido, né? E extra, fora do pedido, ok? Essa aí pode aparecer no seu concurso. Questões envolvendo, né, esses pedidos são muito recorrentes nas provas, tá? Então preste máxima atenção a esse tema. E segunda característica da jurisdição, substitutividade. Também já dei uma palhinha para vocês. Significa que um terceiro, né, equidistante, imparcial, vai proferir uma decisão judicial e essa decisão, ela é imperativa, ela substitui a vontade das partes, tá? Tanto para procedência como para improcedência, né? Se eu fui ao judiciário e submeti ao judiciário um pedido, eu acreditava que eu tinha direito, né? Mas se o judiciário julgou improcedente o meu pedido, a sentença do Poder Judiciário vai substituir a minha vontade pela procedência do pedido. Por outro lado, se eu fui ao Judiciário pedir que o réu fizesse algo que ele deveria ter feito por um contrato e ele não quis fazer, tanto é que eu fui ao Poder Judiciário, se eu tenho uma sentença de procedência, essa sentença de procedência ela é imperativa e substitui, em tese, né, a vontade do réu de não fazer aquele pedido, cumprir aquela obrigação. Então, ela determina o cumprimento de determinada obrigação. E tem casos em que a sentença literalmente, né, substitui a vontade das partes. Quando você vai ao judiciário buscar que o judiciário declare algo que a sua parte adversa não quer declarar, né? Então, autorização de menor para viajar. Quantas mães
vão ao Poder Judiciário porque o pai não dá autorização para o filho menor viajar sozinho. Então elas buscam essa tutela no Poder Judiciário e assim, literalmente o Poder Judiciário substitui a vontade do réu nesse caso e permite a viagem do menor, analisada as peculiaridades do pedido. Ok? Bem, a última característica da declaração que eu separei, da jurisdição que eu separei para vocês é a natureza declaratória. Essa característica é apontada pelo professor Alexandre Câmara. Ele diz o seguinte, ela é um pouco controversa. Ele diz o seguinte, o juiz, a jurisdição, né, não cria direitos. Ela não é criativa no sentido de criar o direito. Ela declara direitos pré-existentes, tá? Então ela tem uma função declaratória nesse sentido. Ela não vai criar nada novo. Ela vai declarar direitos que já existiam antes da parte ir ao Poder Judiciário. Então, por exemplo, no caso do contrato firmado com determinada pessoa para cumprir uma obrigação de fazer, né? Se a pessoa não cumpre essa obrigação, eu preciso ir ao Poder Judiciário, eu já tinha um direito previamente estabelecido de que aquele contrato fosse cumprido. Por outro lado, se o meu pleito é sem pé nem cabeça, eu já tinha um direito, eu já não tinha um direito previamente estabelecido e o judiciário só vai declarar a minha ausência de razão, de direito, ok? Então, o judiciário, a jurisdição, na visão do professor Alexandre Câmara, ela não cria nada, ela declara direitos pré-existentes. Perfeito? Vamos prosseguir analisando 4 princípios importantes da jurisdição. E os princípios são os seguintes: princípio da territorialidade, indelegabilidade, inafastabilidade e juízo natural. Territorialidade é um princípio também bem fácil de entender, né? A jurisdição, como expressão de um poder-dever estatal, ela é exercida, ela está relacionada a um território, a um espaço geográfico. Então, os juízes, né, eles são dotados de competência, e competência, já adiantando o tema da nossa próxima live, ela pode ser conceituada como uma parcela de jurisdição, tá? E essa competência, ela é exercida, ela é delimitada num espaço geográfico, tá? Então, a jurisdição, ela está sujeita a uma territorialidade. Esse princípio você pode relacioná-lo ao estabelecido no artigo 16 do Código de Processo Civil, mas depois nós vamos estudar mais a jurisdição interna e a jurisdição internacional e a gente vai ver esses artigos com mais atenção, né? Vamos ler esses artigos direitinho para que você saiba as peculiaridades da competência. Isso costuma aparecer muito em prova de concurso. Então, o princípio da territorialidade, o juiz, a jurisdição está relacionada a um espaço, o exercício da jurisdição está relacionado a um espaço geográfico. Agora, esse princípio ele não é absoluto, né? Ele pode ser mitigado em determinadas situações. Eu acho que é aí que está a dificuldade do direito processual, né? Porque as regras sempre comportam algumas exceções ou mitigações. E o princípio da territorialidade também tem as suas exceções, né? Então, por exemplo, isso costuma cair muito em concurso público, é o caso das comarcas contíguas, que são comarcas vizinhas, né? Se o juiz da comarca de Niterói quiser citar um réu na comarca de São Gonçalo, que são comarcas vizinhas, o juiz de Niterói não vai precisar expedir uma carta precatória para que o juiz de São Gonçalo cite o réu que está lá, tá? Não é necessário isso. Então, os atos de comunicação, citação, notificação realizados entre juízos de comarcas contíguas, eles podem ser realizados pelo juiz que tem interesse na realização desse ato, ainda que ele não seja competente para julgar
os conflitos daquele território. Então, Niterói, o juízo de Niterói pode expedir atos de comunicação, citação, intimação e notificação para o juízo de São Gonçalo sem que isso viole a competência territorial do juízo de São Gonçalo, ok? Outra coisa também que pode acontecer são as famosas interrogatórios ou depoimentos de colheitas de prova testemunhal por videoconferência. Isso também não viola o princípio da territorialidade, ok? Indelegabilidade, né? O poder jurisdicional, ele é em regra indelegável, tá? Essa indelegabilidade, ela se refere sobretudo, especialmente, ao poder decisório. Por quê? Porque o poder decisório, se eu submeter a minha ação ao juízo da comarca de Niterói, né, é o juízo da comarca de Niterói que tem que julgar a minha ação, não o de São Gonçalo. Se ele delega esse poder de julgar e decidir para o juízo de São Gonçalo, ele está violando o princípio do juiz natural, tá? Está violando as regras de competência. Então, não pode haver delegação do poder decisório, tá? Na hora de proferir a sentença, o juiz que recebeu o processo é o juiz que vai proferir a sentença, salvo algumas exceções, tá? Mas em regra, tá? Isso em regra, não pode haver essa delegação de jeito nenhum, ok? Agora, vamos supor o seguinte, né? O processo está no tribunal e o desembargador precisa produzir uma prova. Ele pode delegar o exercício da produção da prova para o juízo singular, ou seja, né, o processo está no tribunal por conta de um recurso e aí é necessário ouvir uma testemunha. Ele pode baixar o processo e pedir para o juiz de primeiro grau ouvir essa testemunha? Pode. Então pode haver delegação de outros poderes, como por exemplo o poder instrutório. Só não pode haver a delegação do poder decisório, tá ok? Não confunda isso com a possibilidade de outros órgãos exercerem jurisdição, tá? A jurisdição, embora seja a expressão de um poder estatal, o Estado pode e deve até autorizar o exercício da jurisdição por agentes privados. Isso agiliza a prestação jurisdicional. É o caso, por exemplo, da arbitragem, tá? Bem, inafastabilidade. Nós já vimos esse princípio da inafastabilidade, ele está relacionado ao direito de ação, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né? A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Então, qualquer lesão ou ameaça de direito pode ser levada e deve ser levada ao poder judiciário. A lei não pode afastar, não pode excluir qualquer ameaça de lesão ou lesão da apreciação do Poder Judiciário. Então, esse princípio da inafastabilidade aqui em vigor no nosso ordenamento jurídico, tá? Ele está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição e está intimamente relacionado ao direito de ação. Bem, o último princípio, a gente também já falou dele, é o princípio do juiz natural. Como eu disse para vocês, esse princípio, além de ser um princípio, é uma norma fundamental do direito processual civil. Mas se você for olhar, né, no Código de Processo Civil do artigo 1º ao artigo 15º, você não vai encontrar o princípio do juízo natural, tá? Mas ele é porque aquele rol de normas fundamentais não é um rol taxativo, é exemplificativo. E o princípio do juízo natural não está ali, mas é considerado uma norma fundamental, tá? E ele está diretamente relacionado à jurisdição. Na Constituição ele também não está expresso, só para dificultar a nossa vida, né? Mas ele advém de 2 postulados que estão na Constituição e aí, por conta desses 2 postulados, se fala no juízo natural, que é o seguinte, né?
que a lei que não pode haver criação de tribunal ou juízo de exceção, né? Todos os tribunais e juízos, eles são previamente estabelecidos. Assim, surge um conflito, nós já temos o tribunal que vai julgá-lo, né? Eu não posso, assim, surgir um conflito, aí eu crio um tribunal para julgá-lo, tá? Não, isso está vedado na Constituição. Pela Constituição, artigo 5º, inciso 37 da nossa Constituição, veda tribunal ou juízo de exceção. E o segundo postulado também que integra ao juízo natural é aquele que diz que ninguém será julgado a não ser pela autoridade judiciária competente, tá? Então é necessário uma autoridade judiciária, que são os juízes, como eu falei no início, devidamente competentes. A competência ela é estabelecida de maneira prévia para dar segurança jurídica, tá? E esse juiz é investido da função jurisdicional pelas maneiras previstas na Constituição, de uma maneira legítima, ok? Então esse é o juízo natural, é um juízo previamente estabelecido para julgar determinadas ações, é um juízo imparcial que se posiciona. Bem, piscou aqui para mim, espero que tenha voltado. Tá ok? Já voltou? Acho que voltou agora. Então, gente, para terminar a nossa live de hoje, vamos falar de uma distinção bastante polêmica, mais clássica, que pode aparecer também no concurso do TJ, que é a distinção entre jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Até aqui eu falei para vocês das características da jurisdição contenciosa, né? São partes contrapostas, a substitutividade da vontade, isso tudo são características da jurisdição contenciosa. Mas nós temos uma outra espécie de jurisdição que é chamada jurisdição voluntária. Ela é um pouquinho diferente da contenciosa, porque na jurisdição voluntária não há um conflito como há na jurisdição contenciosa. O que há na jurisdição voluntária são negócios jurídicos, interesses que só se materializam no ordenamento jurídico se eles forem alvos de uma homologação judicial. Então, para que esses negócios jurídicos surtam os seus efeitos, eles precisam ser reconhecidos, homologados pelo Poder Judiciário. Então, quando as partes levam um determinado interesse ao judiciário por meio da jurisdição voluntária, não há um conflito em si, dessa maneira mais clássica possível, tá? Há, na verdade, uma comunhão de interesses e as partes vão até o judiciário para que o judiciário, então, homologue aquele negócio jurídico. Às vezes, não há nem partes em si, o Poder Judiciário para obter ali a certificação de determinada situação jurídica. Por exemplo, quando eu quero fazer prova da minha união estável, né? Então, eu posso ir ao Poder Judiciário, né? E fazer essa prova, através de uma justificação judicial, justificar a minha união estável com determinada pessoa. Essa pessoa pode ter falecido, não vai ter nem réu, tá? Só que eu vou lá para que o juiz ateste a minha condição de companheira de determinada pessoa. Esse procedimento é um procedimento de jurisdição voluntária. Nós temos vários procedimentos de jurisdição voluntária e temos um núcleo de normas gerais no CPC que é o que mais te interessa. São 7 artigos só e eu recomendo que você leia esses 7 artigos. São os artigos 719 a 725 do CPC. Se cair no concurso, eu acredito que vai cair alguma coisa relacionada a esses 7 artigos,
Quanto aos procedimentos especiais, eu acho que isso não está nem no edital do TJ, tá? Então, acho que vocês não precisam se preocupar em ler esses procedimentos, os artigos referentes a esses procedimentos especiais de jurisdição voluntária, não. Para estudar essa matéria, eu acredito que basta vocês lerem os artigos 719 a 725 do CPC para que vocês tenham uma noção das características gerais dos procedimentos submetidos à jurisdição voluntária. Então, como é que se dá esse procedimento, né? As partes, em comum acordo, levam ao Poder Judiciário uma pretensão através de uma petição inicial, tá? Tem um processinho bonitinho. Só não há esse nível alto de conflito contencioso. Aí, uma vez, né, levado o interesse ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário recebe a petição inicial e vai determinar a citação, tem até citação da parte interessada para se manifestar em 15 dias, tá? Se houver interesse da Fazenda Pública, a Fazenda Pública vai se manifestar nesses procedimentos, né? Tem previsão legal nesse sentido. Aí o juiz, como não é um procedimento típico de jurisdição, né, ele tem uns poderes diferentes do que ele tem no procedimento de jurisdição contenciosa. Aqui o juiz tem mais iniciativa inquisitiva. Ele pode produzir provas, ele pode determinar umas medidas sem a iniciativa das partes, tá? Então aqui vigora o poder inquisitivo. O processo ele é mais inquisitivo nesse sentido. O juiz tem mais liberdade em atuar independente do pedido da iniciativa das partes, tá? E por outro lado, o juiz também, ele não precisa seguir, já que ele tem mais liberdade, olha como é que o processo é bem lógico. Já que ele tem mais liberdade, o juiz ele não está vinculado à estrita legalidade. Olha que bacana. O juiz, com mais liberdade aqui, ele pode julgar com base nos parâmetros da equidade. Veja que lindo isso, né? Então ele não obedece estritamente à legalidade. Gente, se isso estiver na prova de vocês, veja, é uma cilada uma assertiva dizendo que o juiz, no procedimento de jurisdição voluntária, pode julgar com mais liberdade fundado nos parâmetros da equidade. Aí você vai falar, não, que isso? Não pode! O juiz tem que estar sempre pautado pela legalidade. Não! Aqui nesse procedimento de jurisdição voluntária, o juiz tem mais liberdade, mais, vamos dizer assim, mais poder, né? Assim, e aí ele pode julgar também baseado em parâmetros de equidade. Isto está no CPC, então leia os artigos 719 a 725 do CPC. Há até sentença aqui nesse procedimento, e essa sentença ela é passível do recurso de apelação, tá? Bem, como não há um conflito em si, muitos doutrinadores, especialmente os mais clássicos, costumam afirmar que a jurisdição voluntária é uma administração pública de interesses privados, tá? Aqui o Estado não estaria atuando em nome o Estado não estaria atuando em nome público, né? Em nome da ordem pública, mas sim para beneficiar os interesses privados que lhes foram dirigidos, ok? Bem, gente, por conta disso, né, há uma discussão muito grande sobre a presença ou não da coisa julgada nos procedimentos de jurisdição voluntária. Mas tem predominado a corrente mais tradicional que diz que, se não há uma jurisdição no sentido mais clássico possível, né? Porque não há lide, não há partes mais interessadas, então não haveria coisa julgada material, apenas a coisa julgada
formal, que diz respeito aos efeitos preclusivos da sentença. Depois eu explico isso para você, tá? Não fique desesperado, isso não é tão difícil, tá bom? Então, o que você tem que memorizar agora é que nos procedimentos de jurisdição voluntária não há coisa julgada material para a maior parte da doutrina, para a doutrina tradicional. Tá ok? Então essas são mais ou menos as diferenças entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Eu fiz um post, coloquei no meu perfil hoje. Na verdade, esse post ele foi refeito, porque eu fiz uma tabelinha e eu quis fazer um mais bonitinho, assim, com um layout mais bonito. Aí eu fiz um novo, mas é o mesmo, na verdade, para que vocês visualizem as diferenças entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. São 7 diferenças. Ó, lembrando que aqui foi só um resumo do resumo resumido. Estude esse tema em casa, né, através do seu material. É sempre assim ideal que antes de vir para a live vocês olhem o tema, olhem o código em casa e podem me fazer perguntas. Eu tô com vontade depois de marcar uma live só de perguntas para vocês tirarem dúvida, assim, mais interativa, vocês participando comigo. Porque as minhas lives, né, só eu que falo, porque se eu ficar vendo tudo que as pessoas falam, eu acabo me perdendo, né? Mas se a gente fizer uma live interativa só para esse fim, então a gente vai dialogar mesmo e aí vai ser só mesmo com quem tiver dúvida, tiver interessado em participar, tá ok? Então estudem o tema. Leiam os dispositivos do código, se tiverem alguma dúvida, mandem para mim. E na próxima live nós vamos começar competência. Jurisdição e competência estão super atrelados. Aqui hoje eu só falei de jurisdição para ser bem breve, bem rapidinho, para não ficar cansativo e não confundi-los muito. Mas na próxima aula a gente vai estar mais apegado ao CPC e a gente vai falar de competência, ok? Feliz sábado, tudo de bom pra vocês, estudem bastante, também descansem um pouquinho porque é final de semana e até breve, ok? Se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta estudando o ponto 4, competência. Bom final de semana, um abraço grande para todos. Ó, eu tô vendo aqui, indico o livro do professor Alexandre Câmara, O Novo Processo Civil, tá? É um livro, um volume só, ele é bem legal, ele é simples, mas aquilo que eu falei pra você no início, o livro bom é o livro que você gosta, tá? Se você gosta de outro, pode seguir por esse e você tira as dúvidas comigo, mas se você quer a minha opinião, eu sou toda professor Alexandre Câmara, eu adoro o livro dele, ok? Aliás, se vocês forem olhar esse tema no livro do professor Fred Didier, você vai ver que o tema tá super, mega, ultra, grande e complexo. É porque é mesmo, o tema é mesmo complexo, eu só simplifiquei ele da melhor maneira possível para vocês, tá? Então, assim, o direito processual civil, uns amam, outros odeiam, porque ele é muito amplo e tem milhares de termos difíceis. Alguns professores sofisticam mais o direito, outros simplificam mais. Não tem certo e errado, todos estão certos, né? Tem o que você mais gosta, tá? Então você pode seguir pelo que você mais gosta e aí você tira a dúvida comigo. Professora, você não falou de determinado princípio, eu tenho dúvida, aí eu faço, ou eu falo numa live, ou eu faço um videozinho, tá? A gente só tá começando, muita coisa legal vai acontecer nessa nossa caminhada, ok? Beijo grande, gente, agora eu vou mesmo, tchau!